Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do OneTrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise dos principais pares de moedas e índices para a semana de 5 de março de 2018. Lembrando que o objetivo desse vídeo é exclusivamente educacional, sem a indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Semana passada nós não tivemos a análise da semana, em consequência do encontro de alunos que eu realizei aqui na cidade de Marília. Gostaria de agradecer a todos os alunos que estiveram presentes no evento. Tivemos o primeiro encontro do projeto TAP, onde reunimos um grande número de alunos para discutir sobre o método Time Flow ensinado no projeto Trader de alta performance, onde alunos apresentaram os seus resultados nas operações, aplicando o método Time Flow. Tivemos diversos resultados bem significativos e interessantes, pessoas às vezes com pouca experiência no mercado, já tendo um grande resultado após alguns meses na prática da metodologia e do método Time Flow. Sendo possível constatar a eficiência do método pelos alunos. Iniciando a nossa análise pelo par Euro-USD. Euro-USD, nós temos ele em um padrão, um padrão maior, que busca uma reversão nesse nível, nesta região de preço. Porém, nós temos estruturas menores sendo formadas nesse nível, que nós tivemos aqui um padrão, analisado há algumas semanas, possivelmente 50. Ok. Nós tivemos um bet nesse nível, que cumpriu. Foi exatamente. O mercado foi exatamente que nós tínhamos a zona de reversão, potencial zona de reversão. O mercado invadiu essa região, essa zona, fez candle de reversão e foi lá e cumpriu todos os alvos. Primeiro alvo, ponto B, e segundo, a base AC. Novamente, o mercado testou esse nível de resistência importante, 1.25000. Como nós temos um padrão maior, a ser respeitado neste nível, e o mercado reagiu. Entrou força vendedora, e na última semana continuamos com um movimento de baixa. Os últimos 2 dias de pregão, uma correção desta última perna. Provavelmente nós temos um teste do nível de 1.24000, este nível de preço. Então, durante a semana, o mercado Euro-USD ainda pode subir até esse nível. Nesse nível, temos que ficar atento para ver se novamente o mercado vai vir a testar esse ponto de resistência, que já se torna um pouco preocupante para esse padrão maior. Já vamos ter 1, 2, 3, 4 toques nesse nível. É uma possível consolidação nessa região, e confirmando essa consolidação, pode ser então uma reacumulação, um possível rompimento desse nível de 1.25000. O mercado respeitando essa retração de 1.2400 e o mercado dando sinal, agora ele tem que romper esse nível de suporte importante para manter a continuidade de baixa e vamos atender, ou melhor, alcançar os pontos de alvo desses padrões. Ponto B primeiro, C, ponto A, e o padrão maior a ser cumprido, ponto B, e a base do padrão, que seria algo mais a longo prazo. GBP/USD, Libra versus o dólar. Nós temos o mercado também com um padrão maior, um CREB, onde tem uma extensão em 161. O mercado reagiu nesse nível, que era uma potencial zona de reversão. Essas duas linhas, o mercado entrou, penetrou e respeitou esse padrão a princípio, onde nós tivemos aí uma tentativa de um topo duplo. O mercado reagiu. Aqui nós temos uma resistência que foi importante, agora se tornou um suporte, onde foi rompido. Podemos ajustar esse nível, vamos colocar no gráfico semanal. Estou pegando este ponto, mas vamos ajustar agora
este nível, ok? Aqui foi um suporte, foi testado esse suporte, o preço fechou acima, e o que seria interessante, deixando um candle, o mercado deixou um candle de rejeição no gráfico diário. O que seria interessante então para a semana, para manter a continuidade de baixa do GBP/USD, o mercado romper este nível de resistência. O mercado não rompendo, podemos ter uma correção maior, aqui podemos traçar uma LTB. Okay. Podemos então, o mercado vir testar durante a semana, ao longo da semana, este nível de resistência. Okay? E o mercado rompendo, nós temos aí um caminho, um espaço legal para estar trabalhando na ponta vendedora em GBP/USD. O euro GBP. O euro GBP eles têm uma correlação aí, podemos falar triangular entre o euro USD e o GBP/USD, ok? Se confirmar, então uma força de correção do euro USD, como nós vimos na primeira análise, e uma força vendedora no GBP/USD, nós vamos ter uma alta para a semana do euro GBP, ok? Que nós podemos traçar um nível de resistência, onde nós tivemos o maior número de toques, okay? E com um candle, finalizando a semana com um candle rompendo, okay? Esse rompimento. Podemos traçar aqui, temos um canal. Okay. E a confirmação deste rompimento, iniciando a semana, é o mercado trabalhando, pode vir até testar, trabalhando acima desse nível de 1,89 e 200. Okay? Euro JPY. Euro JPY respeitou, aí continua fazendo o movimento esperado, né? Esse padrão harmônico, essa era a potencial zona de reversão, testou o primeiro nível da zona de reversão e o mercado corrigiu. Temos o primeiro alvo nesse nível, que é o ponto B. Vamos dar um zoom para ver a formação de candle. Temos aí um candle de rejeição, né? Podemos ter uma correção. O preço nós sabemos que ele não desce em linha reta, okay? E sim, ele vai fazendo correções, montando até outros padrões, dentro de padrões maiores, mas a expectativa, né, é uma continuidade desse movimento a longo prazo, movimento de queda do euro JPY. Bom, o STCAD é um padrão então já finalizado, okay? Então nós tivemos o padrão ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, que era a potencial zona de reversão. O mercado deu uma lambidinha na potencial zona de reversão e reverteu. A última análise, acho que nós falamos sobre essa possível correção nesse nível no ponto B, onde ele já tinha alcançado, né, onde o mercado ele não sobe em linha reta, e foi lá e atingiu essa semana a base do padrão harmônico, onde é o último ponto onde para quem entrou, né, em operações mais a longo prazo, buscando o objetivo desses padrões, aqui é o objetivo final. Okay? Nós temos o primeiro objetivo, o segundo objetivo finalizado. O que nós vamos aguardar agora para a próxima semana no SDCAD? Vamos colocar no gráfico semanal, né? O gráfico semanal é interessante, nós temos uma estrutura maior aqui, ó. Deixa eu deixar desenhado aqui. Bom, desenho aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aqui nós temos então um padrão, um BET, ok? Um padrão morcego. Aqui nós temos o gráfico semanal, esse é um padrão então a longo prazo, e que nós temos essa potencial zona de reversão, então nós temos aí 5.600 pontos, e no gráfico diário, olha lá, o padrão, e aqui nós temos um forte nível de resistência. Deixa eu até aumentar essa linha aqui, deixar ela um pouco mais grossa. Okay. Onde nós temos aí vários pontos de toque do preço, 1, 2, 3, 4, e agora tocando no gráfico diário. Então o que seria interessante o rompimento, a confirmação desse nível de 1.29000, e é um número redondo. Vamos colocar aqui
29. Esse não vai. Perfeito, 29.000. Então a confirmação, ok? Nós podemos observar que o preço fechou abaixo, ok? Ou no dia de último pregão, é sexta-feira, fechando abaixo. Na próxima semana, o que eu gostaria para confirmar esse movimento de alta? Fechamento acima, né, um candle de força fechando acima, uma continuidade, nós temos um espaço legal. Podemos ter o mercado não fechando uma correção com base nessa resistência, o mercado então fazer uma correção, pegar impulso aí, montar algum tipo de padrão para voltar a subir forte. O SDJPY a caminho também do seu ponto D, né, de um padrão de extensão. A última semana, a última análise, nós deixamos um candle de reversão que fez neste dia, no dia 16/2, onde eu deixei um desenho aqui mostrando uma possível correção do mercado, ele voltando a cair. E foi realmente o que o mercado fez. Ele fez uma correção, né, fez praticamente um topo duplo, um Mzinho e voltando a cair. E aqui sim vai ser um ponto importante para buscarmos reversão de todo esse padrão harmônico e buscar alvos mais longos a longo prazo. Então, o SDJPY, com base nessa estrutura, a expectativa, esperamos esse espaço que seja preenchido de 2.800 pontos. Aí sim, vamos buscar uma reversão, uma posição comprada a longo prazo. NZD-USD, okay? Colocamos uma setinha aqui, nós temos aqui interessante. Um padrão que formou nessa zona de reversão, que é todo esse retângulo. O mercado fez uma correção, não atingiu ainda o ponto B, fez um novo teste lá na potencial zona de reversão e montou uma estrutura onde nós desenhamos um possível padrão com a sua potencial zona de reversão. Aqui seria então um ponto C. Normalmente, o pessoal utiliza somente operação em ponto D. Eu particularmente gosto bastante também de buscar operações no ponto CD, que você pega toda essa perna de movimento e quando chega nesse ponto D, né, você realiza e vai buscar aí uma reversão do movimento. Então aqui está se confirmando, né, o ponto C, onde nós montamos esse possível padrão já há algumas semanas e ele está, né, com movimento de queda. Agora nós temos aqui este nível de suporte que o mercado tem que romper para dar continuidade no seu movimento, buscando a perna D em NZD-USD. O DAX. Nós temos uma estrutura, vou colocar gráfico semanal, forte candle de queda e gráfico diário. Hoje nós tivemos um teste nesse nível, nessa zona, nessa região de suporte, uma reação do preço. Podemos ter uma estrutura sendo formada. Okay. O que vai confirmar essa estrutura? Início da semana, o mercado reagindo a essa zona de suporte, e caso o mercado rompa, desconsideramos então essa possível formação de um ponto C, ok? Então X, A, B, C, e como eu acabei de desenhar no NZD-USD lá, onde nós gostamos, eu particularmente busco essa perna CD, onde tem um belo de um movimento. Dólar versus o real, nós tivemos uma estrutura, formou esse ponto D, o mercado foi lá, cumpriu, pegou o primeiro alvo, quase atingiu a base do padrão, e agora, o mercado bem consolidado, temos uma consolidação aí do preço. Lembrando que a longo prazo, dentro dos padrões, nós temos um movimento de alta aí em 3.5, 3.6 do dólar versus o real. Okay? A curto prazo agora seria interessante ele estar rompendo essa estrutura, ou para cima ou para baixo. Para baixo nós temos aí níveis também interessantes, nós temos essa estrutura que agora gerou um suporte, ou rompendo aí nós podemos ter uma segunda estrutura
temos A, B, C, onde confirma aí esse movimento de alta a longo prazo. E as criptomoedas, né? Como se comportar aí durante essas 2 últimas semanas. Também análise com base em padrões harmônicos, principalmente no Bitcoin e no Ethereum. O Bitcoin, nós podemos observar também, respeitou o ponto D, o mercado foi lá, já atingiu o ponto B, okay, que era o alvo principal. E agora o que nós temos? Nós temos o mercado testando essa zona, essa região que foi uma redistribuição, ok? Por que uma redistribuição? O mercado acumulou nesse nível, ou seja, ele estava distribuindo e onde teve uma forte força vendedora que predominou nesse nível, que conseguiu empurrar o mercado abaixo. O que acontece agora? O mercado entrou força compradora, porém encontrou a força desses vendedores do passado que estão tentando fazer o controle nesse nível. Então, o mercado continuar a subir, ele tem que romper essa região, essa zona de redistribuição. O que é interessante é que nós temos aqui a formação 38%, ok. Vamos desenhar aqui um possível padrão 50%. Vamos ter aí um possível padrão morcego que vai ter uma extensão em 886. Olha que interessante, uma possível perna C sendo formada. Vamos ver a extensão 261, a extensão, e perfeito, assimétrico, está convergindo, uma potencial zona de reversão, e vamos já deixar desenhado aqui um padrão. Legal, então desenhado aqui o padrão, tá? Um padrão morcego, está bem a longo prazo, nós temos aí um 475 mil pontos, tá? Até essa perna. Lembrando, ele tem que romper essa região de redistribuição que aconteceu no passado, o mercado pegar impulso e cumprir. Okay? Mas está bem interessante um possível ponto C neste nível que o mercado, que o preço formou. Claro que existe uma grande volatilidade nessas criptomoedas, principalmente com base fundamentalista, notícia positiva e negativa, onde pode influenciar bastante. Mas descartando toda a análise fundamentalista, olhando somente o preço, fazendo uma análise gráfica, uma análise técnica e com base em padrões harmônicos, essa é a estrutura que eu vejo a longo prazo do Bitcoin. E o Ethereum? O Ethereum ele tem uma estrutura também que foi cumprida, ponto D, atingiu o ponto B, rompeu esse ponto B, e temos também um possível ponto C, montando uma estrutura de impulsão. Okay? E aqui nós temos um possível Gartner sendo formado, onde nós temos o ponto C, que é a perna de impulsão, e aqui o ponto D, então que vai ser o fim do padrão. Okay? Interessante, é claro que o mercado agora ele está... Se jogar num gráfico de 4 horas, a gente vai ver bem essa consolidação. O mercado romper este nível de resistência para alcançar o seu alvo. No mínimo, ele sair dessa consolidação. Então, resumindo, o Ethereum a longo prazo, rompendo essa estrutura de consolidação que nós temos, também um movimento de alta, buscando aí os 21.470 pontos nas próximas semanas. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar o site da Unitrader, unitrader.pro.br, onde nós temos uma grande variedade de conteúdo gratuito, conteúdo premium. E se inscreva no canal para estar recebendo todas as informações sobre o mercado financeiro. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.